Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus estamos hoje é 1 de janeiro de 2016. Chegamos lá, hein? Chegamos lá, que coisa impressionante. É incrível, é magnífico. É o cumprimento de sonhos que a gente tem e o cumprimento do sonho de Deus. Falar em sonhos, eu quero ler hoje Hebreus 12, 1 a 3, que fala que nós precisamos ter sonhos, ter visões, ter esperança, sabe? Nós precisamos. Vamos ver então? Leia comigo Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Até aí. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós não queremos nos desanimar, nós não queremos nos cansar. Cansar nesse sentido, dizer eu não quero mais, já estou cansado, eu vou me aposentar, não quero mais. Não tem esse negócio não. Nós vamos até o fim, sem nos desanimarmos, sem nos arrependermos, sem olhar para trás. Nós temos um defeito, muitas vezes. Ou olhamos para os lados, ou olhamos para baixo, ou olhamos para trás demais e deixamos de olhar para frente. E aqui, pelo texto, nós devemos olhar para frente e para o alto. Para frente e para o alto. Olhar para trás, nós não podemos voltar nada atrás. Nada. Olhar para os lados, você vai ver um negócio que é muito ruim. A altura da gente tem outras pessoas. Olhar para os lados significa ficar observando a vida dos outros. Isso não dá certo. Isso gera inveja, isso gera desconforto, isso gera ira. Nós ficamos falando mal às vezes, ou escutando o que não devemos. Olhar para baixo significa ficar olhando os problemas. É buraco, é barro, é escorpião, é todo tipo de coisa. Vamos passando. Entende? Agora, se eu estiver olhando para frente, para o alto, eu estarei fixando meus olhos em Jesus. Muitas pessoas acusam o verdadeiro crente, porque não estou falando de falso crente, estou falando do verdadeiro. Acusa, você só pensa na eternidade, você não pensa aqui na terra. Será que isso é verdade? É uma acusação que tem algum sentido? Acredito que não tem sentido nenhum. É uma maneira que a pessoa tem para acusar os outros e dizer eu que estou certo, você está errado. Só isso. Porque um homem de Deus, ele é o maior construtor que existe na terra. E além de tudo é um construtor da eternidade. Portanto,
Ele não pensa só, ficar olhando com os olhinhos tortinhos assim para a eternidade, pensando em ser anjinho e sair voando. Não. Tem realidade no coração. Ele sai catando doente aí, ele sai catando viciados aí, ele sai catando gente sem Deus e falando de Jesus. Ele investe o seu dinheiro nas coisas de Deus, ele investe o seu dinheiro nas obras de Deus, aqui na terra, porque Deus não precisa de nada, tudo é de Deus, é aqui para a terra. Ele investe muito, não somente o seu dízimo, os seus 10%, muito mais, e às vezes alguns investem a própria vida, porque ele está olhando para o lugar certo, e ele está sonhando com a cidade santa. Ele não sonha com uma bobagem, ele não sonha com uma proposta humana, com uma mentira do Satanás. Ele sonha com a promessa do Deus vivo e eterno. Diferente, né? Então vamos lá. No versículo 1 diz que nós temos uma nuvem de testemunhas. Portanto, nós precisamos nos livrar de tudo que esteja nos atrapalhando. Devemos nos livrar do pecado que quer nos envolver toda hora. E correr com perseverança a corrida que está proposta para nós, que nos foi proposta. Ter perseverança nessa caminhada, em nome de Jesus. Sabe, meus queridos, às vezes nós deixamos o pecado nos envolver. Você conhece quanta gente aí foi envolvida pelo pecado de tal maneira, ficou amarrada, enlaçada e não deu conta de sair. E quando saiu, saiu sem pedaços. Isso eu estou me referindo emocionalmente, espiritualmente. Saiu sem pedaços do corpo, arrebentada. As criancinhas dessa pessoa ficaram pagando um preço impagável. Gente sofrendo demais. Então nós precisamos nos livrar dessas coisas que querem nos envolver. E nós precisamos correr perseverantemente essa corrida que vale a pena. Porque a corrida significa que lá na frente há um pódio. Lá na frente há uma taça. Esses dias nossa igreja ganhou o 2º lugar no campeonato de futebol entre as igrejas de Fernandópolis. E foi uma festa, porque 2º lugar foi para o pódio. Uma taça desse tamanho, enorme. Parabéns, não é verdade? Parabéns, você conseguiu. Foi difícil? Foi sim. Houve choro? Sim, como houve. Como houve. Medo? Como houve medo. E havia momento que ele pensava, não vai dar. Mas continuava, e a força vinha de dentro. Perseverança. Perseverança. Quem ficou em primeiro lugar também, com certeza, muita perseverança, muita labuta. Porque o nosso time, inclusive, deu trabalho para eles. Foi honrado. E eles tiveram uma vitória honrada. Isso. Nós precisamos olhar para frente e continuar a perseverar, que há uma corrida proposta. E essa corrida não é material. Essa corrida não é contra alguém. Essa corrida é para conquistarmos aquilo para o que fomos conquistados por Jesus. Né? No versículo 2, diz que precisamos ter os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se eu me desviar de Jesus, eu vou me fixar em outra coisa ou em outra pessoa. Ninguém consegue dizer, eu não me fixo em Jesus e também não me fixo em ninguém. Ninguém faz isso. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai fixar seus olhos em alguém. Ninguém vive sozinho. Ninguém. Nós somos seres sociais. Precisamos ter comunhão com outras pessoas, intimidade com outras pessoas. Espiritualmente, todos nós precisamos de Deus. No coração do homem há um vazio. Esse vazio é do tamanho de Deus. Significa, só Deus pode preencher esse vazio. Se diz, mas eu posso me tratar. Pode, mas o vazio só Deus pode preencher. Outros deuses não podem preencher.
O Deus Mamon não pode preencher. O Satanás, que é um Deus nessa terra, não pode preencher também. Só o Deus verdadeiro pode preencher, porque o vazio é profundo demais. É a falta de Deus que é esse vazio. Então eu preciso estar olhando fixamente para Jesus Cristo, é o autor da minha fé. Ele é o autor da minha fé. Ele é o consumador da minha fé. A minha fé tem que estar nele, se eu quiser realmente passar a eternidade em gozo, em prazer, em satisfação, em paz, etc. Então vem a seguir, diz assim: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Eu fico assim muito impressionado, fico mesmo. Ele desprezou a vergonha, até que se assentou à direita do trono de Deus. Mas primeiro ele teve que desprezar a vergonha. Porque se eu não tiver coragem de passar vergonha pelo nome de Jesus, entende? Se eu não tiver coragem de enfrentar as dificuldades, o meu pecado, e abrir o coração e permitir que Deus me cure, se eu não tiver coragem de tomar uma decisão, e se eu ficar só olhando defeitos, essa igreja tem defeito, aquela tem defeito, eu vou morrer sem Jesus. Porque todas as igrejas são defeituosas, as organizações eclesiásticas são defeituosas, são feitas por homens, não por anjos, por homens. E todo homem é defeituoso, você também é, me perdoe, querido, todos nós. Talvez eu seja pior do que você, bastante pior. E todos os dias eu peço perdão a Deus, porque eu quero ser melhor. Não melhor do que você, eu quero melhorar a minha vida. Mas eu preciso de Deus. Por isso eu preciso ser perseverante. Porque eu tenho uma caminhada longa, eu preciso perseverar e continuar, sem ficar olhando para trás, sem deixar nada me segurar. Quantas coisas têm segurado as pessoas? O principal que tem segurado as pessoas é o dinheiro. É o dinheiro. É o mamon. É o outro senhor. Jesus disse: você não pode servir a dois senhores. É esse outro que é o problema. Você vai ter que vencer. Vai ter que vencer. Terminando essa passagem que eu li, no versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensem bem. Nós achamos que Jesus não sofreu nada aqui. Ele era Deus. Olha, queridos, é verdade que ele era Deus, mas diz Filipenses, no primeiro capítulo, no primeiro, ele diz que Jesus se despojou, se desfez, ele deixou toda a sua divindade, a sua glória, deixou tudo que ele tinha. Ele veio como homem, nascido de mulher, debaixo da lei, sabe, ele é um dos nossos, ele tem o mesmo sangue, herdado. Ele herdou o sangue humano, porque ele nasceu de uma mulher, a Virgem Maria, virgem até que ele nascesse. Depois não foi virgem mais, ela teve uns 6 filhos, eu acredito, mais ou menos. Ele herdou o sangue humano, entende? Ele é dos nossos. Ele teve que enfrentar isso, a oposição dos homens, a humilhação, as humilhações pelas quais ele passou. São coisas horríveis. Mas eu queria te dizer isso. Quem não sonha, não tem esperança. E para sonhar você tem que estar olhando para o lugar certo, porque senão você tem um sonho errado. O sonho certo está em Jesus. Você olha e sonha. Eu não me refiro a sonho noturno. Você sonha acordado, é o seu alvo, é a sua esperança. Você tem um alvo tremendo, maior do que você mesmo. Você tem uma esperança gloriosa. Está em Jesus. Está em Jesus.
E Ele é que cuida de nós. Por isso Ele diz: não se cansem, não se desanimem, porque vocês estão no caminho certo. O caminho é tenebroso, hein? Às vezes é cheio de problemas, mas vale a pena. Olhe para frente, olhe para o alto. Você está fixado em Jesus, não precisa ter medo de nada. Tudo não passa de sombras. Em outras palavras, assombrações. O diabo fica assombrando as pessoas e as pessoas acreditam em sombras. Entende? Espiritualmente ele faz isso com as pessoas e faz as pessoas morrerem sem Jesus. Eu quero que você abra os seus olhos espirituais. Ore comigo. Deus, obrigado porque o Senhor tem nos dado a capacidade de sonhar. Eu quero continuar correndo com perseverança a corrida que foi proposta a mim. Se alguém está correndo comigo, continue. Eu quero ter os olhos fixos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. Assim, Deus, eu oro por cada um que está orando, olhando agora para Jesus, autor e consumador da sua fé. Deus, como diz esse texto que nós lemos aqui agora, sem se cansar, sem se desanimar. Eu não quero me cansar. Protege-nos, ó Deus, do cansaço, do desânimo espiritual. Em nome de Jesus. Nos dá o privilégio de chegar no pódio da eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Nós nos veremos no próximo programa, se Deus nos permitir. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.